parabenizar os nossos adoradores aqui da nossa igreja, dar os parabéns ao grupo de senhoras, de jovens, os adoradores daqui da igreja. Deus, irmãos, Ele não está em busca de cantores, Ele está em busca de adoradores. Tinha uma cantora americana chamada Whitney Houston, a maior voz que já teve no mundo. Morreu e nunca cantou um louvor para Deus. Ganhou o Grammy de maior cantora do mundo. Morreu, e eu tenho certeza que vocês nessa noite fizeram mais do que ela, porque vocês adoraram o verdadeiro Deus e a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta ter um talento maravilhoso e usar ele no mundo, não usar para o Senhor? Então Deus abençoe a sua vida, bem-aventurada seja a sua vida por estar adorando a Deus. Já também te dar os parabéns, você que entrou por essas portas nessa noite, veio até essa igreja por livre, espontânea vontade, porque você tem sede de Deus. Sede de Deus. A Bíblia diz que assim como a garça anseia por água, meu coração anseia por ti, Senhor. E você pergunta por que a garça anseia por água? Porque quando ela não está na água, ela começa a liberar um odor, e é através desse odor que o predador acha ela. Então ela só fica na água porque a água camufla o predador de achar ela. Quando você está na presença de Deus, Ele te camufla, Ele te guarda que o predador te ache, Ele te impede que o mal chegue à sua casa, porque você anseia pela presença de Deus. Então eu quero te dar os parabéns para você que está aqui nessa noite. Hoje nós intitulamos essa quinta-feira como a quinta-feira da fé, ou a quinta da fé. O dia de você dizer para a depressão, para o desânimo, para a tristeza: ó, sai da minha vida. Não sei se o telefone não está ligado, esse microfone, tá? Você é o dia de você botar para correr o desânimo, a tristeza, o abatimento da sua vida. Se você não tiver fé, sua vida não muda. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não entrar por essas portas com um pingo de fé, você não consegue agradar a Deus. Mas quando você tem fé, aí você começa a agradar a Deus. E agradando Ele, Ele faz algo na sua vida. Hoje nós estamos com uma mensagem de fé. Nessa noite Deus me fez preparar essa mensagem, porque existem algumas muralhas, algumas barreiras que estão nas suas vidas, e que Deus nessa noite Ele quer te dar uma orientação para Ele derrubar essas muralhas que estão na sua vida. Você chegou num estágio da vida que você não consegue passar, porque existe uma muralha no seu caminho. Você vive, quem sabe, girando em círculo. Sua vida não rompe, não vai para frente na área financeira, conjugal, espiritual, na sua área empresarial. De alguma forma, quando você tenta avançar, você não consegue, porque tem uma muralha na sua frente. Então, nessa noite, Deus Ele quer derrubar toda a muralha que está no seu caminho. Para isso, a fé. Josué capítulo 6, no versículo 1. Abre comigo a sua Bíblia aí. Diz assim a palavra de Deus em Jericó, capítulo 1. Você pode abrir ela e deixar aberta no capítulo 6, do versículo 1 a seguir. Nós vamos estar lendo e meditando nessa mensagem dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava.
Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia nos ensina, nós aprendemos que Deus, Ele é um Deus que surpreende. Deus, Ele é um Deus de surpresa. Ninguém consegue prever o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer. Ninguém consegue saber de onde Ele virá, se é pela esquerda, se é pela direita. Ninguém consegue dar um padrão para Deus, porque Ele é um Deus que surpreende, Ele é um Deus de surpresas. Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça uma forma de Deus agir, uma forma de Deus trabalhar, uma forma que Deus virá. Nós vemos Deus de uma forma, mas isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. É uma ilusão que te impede de você crer em Deus. É quando você quer julgar o jeito de trabalhar, a forma que ele vai trabalhar. Isso é que impede o homem muitas vezes de tomar posse da vitória. A Bíblia conta que existia um homem rico, poderoso, chamado Naamã, e ele era chefe de um exército, mas era leproso, doente, enfermo. E uma menina escrava disse a ele: eu conheço um Deus, está em Israel, e tem o meu senhor lá, Eliseu. Se ele impor as mãos sobre você, você será curado. A Bíblia diz que ele foi atrás de Eliseu, e por ele ser um general poderoso, formado, falar altos idiomas, ele chegou na casa de Eliseu, um pregador, um profeta, que morava no barraco, e ele levou uma carruagem de ouro, e falou assim: eu já vou logo encantar esse bestão com essa carruagem de ouro. Achou que o profeta ia botar ele para dentro de casa, num sofá vermelho desse, e botar a mão sobre a cabeça dele, e começar a profetizar, sapatear. Eliseu falou: não, daí mesmo você volta. Ou melhor, vai lá, Geazi, fala para ele para voltar e se banhar 7 vezes no Jordão, que ele será curado. Aleluia. E ele saiu murmurando, reclamando, mas como ele precisava do milagre, ele entrou naquele rio. E o que aconteceu? No 3º, no 7º mergulho, ele saiu de lá curado. Não importa a forma que Deus vai trabalhar na sua vida, o que importa é que Ele quer e Ele pode resolver o seu problema. Essa é a forma de Deus trabalhar. Ninguém sabe como Ele vai agir, de que forma que Ele vai agir, como que Ele vai fazer, mas Ele precisa que você tenha fé. Ele precisa que tenha fé, porque Ele é um Deus imprevisível. A Bíblia vai nos contando que existia um homem chamado Jairo, que foi em busca de Jesus e falou com Jesus assim: mestre, visita minha filhinha, porque está morta, enferma. Jesus falou: calma, porque ela não morre, está dormindo. E a Bíblia diz que no caminho para a casa de Jairo, Jesus é travado pela multidão, e aparece uma mulher doente, hemorrágica, e toca em Jesus e é curada. E Jairo fica pensando: Senhor, o Senhor está demorando demais, o Senhor está demorando demais. Mas o que aconteceu quando ele chegou na casa de Jairo? Fechou a porta, botou todo mundo para fora, e orando sobre a menina reviveu dos mortos. Não importa o jeito que Deus vai trabalhar, se você crer e ter paciência e esperar, Ele opera. A Bíblia diz que Marta correu ao encontro de Jesus e disse: mestre, ô mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: larga de ser boba, mulher, eu trabalho quando eu quero, da forma que eu quero, da minha forma. Eis, homem, sai para fora. E a Bíblia diz que ele saiu para fora, ressuscitado dos mortos. Deus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Primeira convicção
convicção que você tem que ter na fé é essa. Deus está falando para Josué: eu já te entreguei a vitória na sua mão, eu já te entreguei Jericó na sua mão. Jericó é sua, Josué. Eu já te dei a vitória, já dei os homens valorosos, já te dei tudo nas suas mãos. Mas a primeira coisa que Josué pode ter perguntado é: como derrubarei aquelas muralhas? O problema das pessoas é que elas começam a colocar dificuldade quando Deus entrega na mão deles uma vitória. Quando Deus faz uma promessa, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. No Novo Testamento, a Bíblia diz em Romanos que Deus não volta atrás e nem se arrepende a respeito daquele que Ele chama e abençoa. Quem sabe você está aqui nessa noite, você tem uma promessa de Deus e você está esperando assim: que dia que Deus vai operar? Como que vai ser? De que jeito que vai ser? Ele não fez ainda porque você está querendo saber como é. Mas Ele só precisa que você tenha fé e creia que Ele vai fazer. Josué andou com um homem que, quando se parou diante de um mar vermelho, ele viu loucura. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para aqueles que creem nele. Josué parou com Moisés diante de um mar vermelho e viu Deus dizer àquele homem: o que tu tem na mão? E o homem dizer: eu tenho uma vara. E Deus disse: então toca no mar. E quando ele tocou no mar, sem questionar, a Bíblia diz que o mar se abriu com uma vara sendo tocada. Deus nessa noite está falando com você: não importa a forma que Ele te mandar e a direção que Ele te dá, você só precisa crer e obedecer, que quem fará é Ele, quem opera é Ele, quem abre o caminho é Ele, quem destrói, quem exalta e quem levanta é Ele. Você não tem que querer saber como é, de que forma é, quem vai ser, de que jeito vai ser. Você só precisa crer. Imaginamos nesse texto aquele povo chegando naquela muralha para rodear aquela muralha. Imagina você de noite rodando sua casa, que ainda não construiu, que está lá na porta, um monte de areia, as lajotas sem rebocar, mas você não tem coragem de levantar de noite e ir lá dar 7 voltas e parar na porta e falar: aqui eu construo, aqui Deus vai fazer levantar, aqui Deus vai fazer subir. Você não tem, porque muitas vezes você tem vergonha, porque a loucura, o povo passando na rua e falando assim: o que é esse doido está fazendo uma hora dessa, marchando na beira de uma construção dessa, rodando, dizendo que Deus vai levantar? Não importa o que as pessoas vão achar da sua fé, você tem que ter convicção de quem você serve. Você tem que saber o Deus que te chamou e a direção que Ele te deu, e que Ele é um Deus de poder. A Bíblia diz que ele começa a caminhar e chega naquele grande muralha. Ao chegar naquela muralha, o povo zombava do povo de Israel. O povo da muralha, os moradores de Jericó, tinham confiança na sua muralha. Eles tinham confiança naquela grande muralha. Confiavam que tinha orgulho da muralha deles. Não, na nossa muralha ninguém entra, na nossa muralha ninguém quebra, a nossa muralha ninguém afronta, na nossa muralha para dentro ninguém entra, ninguém passa. Esses crentes não entram aqui na nossa muralha, esses crentes não tomam posse da vitória, esses crentes não entram nessa casa nova, esses crentes não entram nesse carro novo, esses crentes não constroem, esses crentes não
derrubou muralhas, e não é essa barreira que está na sua vida que não cai por terra nessa noite. Não é nada que está no seu caminho que o seu Deus o destrua. Ele é Deus, e a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Aprendemos que a sua confiança nunca esteja em você mesmo. Nunca coloque a sua confiança no que você tem, na sua casa, no seu carro. Nunca bote a sua confiança nos seus filhos, na sua mulher. A sua confiança tem que estar em Deus. Deus está dizendo para Josué: esse povo confia na muralha, mas você confia em mim. Esse povo vai aprender a confiar em mim. Esse povo vai aprender que eu trabalho como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, no dia que eu quero. Quem sabe você está aqui nessa noite querendo que Deus trabalhe na hora que você quer, do jeito que você quer, no momento que você quer, mas é isso que Ele manda te dizer, que Ele opera do jeito dEle, da forma dEle e no momento dEle. Você só tem que crer e continuar a sua caminhada. Josué começa a marchar, a andar com aquele povo, e a dúvida, quem sabe, começa a tomar conta do coração daquele povo. Começa o zum zum zum. O que é que nós estamos fazendo? O que é isso que nós estamos fazendo? Já demos um dia todo rodando essa muralha. Eu pensei que nós ia chegar aqui e jogar umas flechas, explodir umas portas, mas Deus mandou nós marchar. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós temos que aprender que Deus é quem dá a direção, é Deus que nos mostra o caminho, é Deus quem faz a obra na nossa vida. Mas muitas vezes nós não acreditamos. Então disse o Senhor a Josué: o dono de tudo está agora fazendo uma promessa. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Nunca se esqueça que o seu Deus é um Deus de promessas. Deus tem promessas na sua vida. Deus está nessa noite te entregando aqui algo nas tuas mãos. Eu não sei o que é, mas Deus nessa noite Ele está entregando nas tuas mãos. Ele está te dando nessa noite algo que você precisa crer, tomar posse. Deus diz a Josué: eu entreguei, Josué, nas tuas mãos. Para andar com Deus, você precisa crer. Para você andar nesse mundo, quando você tem uma promessa, você tem mais fé, mais força, porque Deus, Ele faz promessa e Ele cumpre as promessas. Eu não tenho nenhuma promessa, irmão Ardo, mas a promessa é essa: a vida eterna. Você pode não ter uma outra promessa, mas você tem a promessa da vida eterna. Josué está recebendo uma promessa do próprio Deus. Josué olha para aquela muralha, olha para o tamanho daquela muralha, e ele fala assim: quem sabe que nessa noite você está olhando para o tamanho da sua dívida, você está olhando para o tamanho do problema de saúde, quem sabe você está passando, você está olhando para um problema familiar que você está enfrentando, você está olhando para essa muralha que se levantou na sua vida, e você está com medo, você está titubeando, você está preocupado, mas eis que Deus te diz nessa noite: eu sou Deus que enfrentará essa muralha.
Deus é o Deus que derruba a muralha. Nós muitas vezes ficamos desanimados, batemos a mão no bolso, que pega para pagar a conta, nunca sobra o dinheiro, dívida tirando sono, você não consegue passar por cima dessa muralha. A bem verdade é que por trás disso tem um problema espiritual. Satanás está por trás disso, e só o poder de Deus para quebrar. Uma época eu fui para o matutino e o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: traz uma oferta generosa. E na minha concepção, uma oferta generosa era de 50 para 100. Como eu sou mão de vaca, eu levei só 50. E antes de eu começar a orar, eu coloquei aquela oferta. E quando eu comecei a ajoelhei e orar, o Espírito Santo de Deus me levou lá no passado. E do lado da minha casa tinha uma senhora branquinha com olho azul, parecia inofensiva, mas minha mãe me levava para ela orar em mim. Ela passava uma folha que eles usavam muito para fazer a oração, a reza. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: quando ela orou na sua vida naquele tempo, ela consagrou a sua vida. Sua vida está amarrada, você vive andando em círculos. Quando você está perto de prosperar, você volta de novo para o começo, porque sua vida está consagrada a viver em círculo. Mas essa oferta nessa manhã está quebrando esse círculo. Ô irmão, eu saí daquele matutino, a minha vida rompeu. Tem coisa que está na sua vida que você não consegue passar, porque alguma forma você foi consagrado, ou fizeram alguma porcaria para você, ou de alguma forma tem algo na sua vida que não está deixando as suas coisas sair. Mas Deus está aqui nessa noite para revelar o oculto e o escondido. Nada que foi feito e levantar quando você fica de pé nessa noite, porque Ele é o Deus que muda a situação. No versículo 20 ele diz para Josué: quando entrares na terra, não pegarás nada anátema, somente o ouro e a prata levarás à minha casa. A ordem foi: quando entrar em Jericó, não pegue nada. Quando você entrar numa casa que você comprar, quando você entrar em um carro que você comprar, você vai fazer uma vistoria dentro. Tudo que tiver de ruim, que você desconfiar, você vai jogar fora. Você entrar na sua casa, que você comprar um terreno, consagre com a Bíblia, arranque lá de dentro todo tipo de embaraço, porque é esse tipo de coisa que trava a vida. No versículo 20 ele diz: quando entrares em Jericó, não pegarás nada. Quem sabe você está aqui nessa noite, a sua vida não desenvolve, porque tem algo na sua vida que foi consagrado, tem uma barreira que foi colocada na sua vida. Mas Deus está aqui nessa noite para a sua fé te fazer destruir tudo isso. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Quando nós somos ressuscitados mortos, nós não teremos um atributo que Deus tem, que chama onisciência. Deus, ele consegue ver o futuro. Deus, ele vê o futuro, como tudo está acontecendo e como vai acontecer. Jesus disse para Pedro: não pode exigir uma hora, não sabe que o Filho do Homem será preso, será entregue aos pés dos pecadores, me espancarão, colocarão uma coroa de espinho na minha cabeça, zombarão de mim, me pregarão numa cruz, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia e voltarei e te encontrarei na Galileia. Deus sabe o futuro. Jesus previu tudo que ia acontecer na vida dele. No texto, Deus está prevendo o futuro para Josué. Ele diz no versículo 3: vós, pois, todo homem de guerra,
rodeareis a cidade, contornando uma vez por dia, assim fareis por 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Agora no versículo 5 ele revela como vai acontecer. E será que, fazendo o sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá, rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Deus preveu o futuro e falou para Josué: Josué, eu já decretei a sua vitória. Josué, eu já te dei a vitória nas mãos. E para que você saiba que eu já te dei a vitória nas mãos, eu vou começar agora a revelar para você como vai acontecer. Quando você rodear os muros cairão de fronte, e nesse momento o povo entrará e tomará posse da vitória. Deus está falando com você nessa noite. Ele já preparou sua vitória, Ele já preparou o seu caminho, Ele já preparou tudo o que você precisa. Você só precisa obedecer. Só obedecer e ter a fé. Josué faz exatamente o que Deus mandou ele fazer. Deus diz exatamente como tudo ia acontecer. Deus tem planos para te exaltar, e para isso ele só precisa da sua fé e da sua obediência. A obediência. Se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, o teu Deus te exaltará, te fará colocar você sobre as nações, estarás por cima, nunca por baixo, serás sempre cabeça e não rabo. Mas para isso você precisa obedecer. Deus está nessa noite chamando para que você tome posse da sua vitória. Deus está nessa noite dando uma direção de fé. No versículo 20 a Bíblia diz que ao marchar e grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu a cidade, cada qual para o lugar que ficava de frente, e tomando a cidade. Deus está nessa noite te chamando para você obedecer. Coloque a sua fé em ação. Não tenha vergonha quando Deus te dá uma direção. Quando Deus te chamar de madrugada para orar, quando Deus te mandar fazer algo que parece loucura, a ordem dele para você nessa noite é simplesmente para você obedecer. Obedeça a direção que Deus vai te dar a partir de hoje. Deus vai começar a te dar direção, te mostrar coisas, e para esse tempo você vai precisar da sua fé. Você vai precisar crer, porque aos olhos do homem parece loucura. Aquele povo ficava em cima da muralha zombando, mas de repente aquelas muralhas caíram, e aí eles não zombaram mais. Quando as pessoas te verem entrando na vitória que você precisa, você vai gritar, você vai vir na frente dessa igreja e vai dizer: foi Deus que fez. Nós vamos ouvir você dar um testemunho dizendo: as muralhas que tinha na minha vida caíram. Você vai gritar. O grande problema do crente é que ele quer gritar antes da hora. Ele quer contar o que Deus vai fazer antes da hora. Deus deu uma direção para ele: faz isso, faz aquilo. Antes da vitória acontecer, ele conta o incrédulo.
falava muita coisa. Você tem que aprender e ficar em silêncio, porque a partir de agora Deus vai te dar direções, vai te chamar para fazer coisas. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: pega o seu filho, o único que você tem, e traz para mim, leva no altar e sacrifica. Você acha que se Abraão contasse para a mulher tinha deixado? Meu filho, você está louco? Levar meu filho para sacrificar? Nunca você vai fazer isso, Abraão. Dá meu filho para cá. A Bíblia diz que ele pegou o menino de madrugada. Tem coisa que Deus vai te pedir para fazer que parece loucura. Você não tem que contar para ninguém. As pessoas só têm que ver quando você estiver dentro do patrimônio que você quer. Quando você entrar dentro da sua fazenda, quando você receber sua cura, quando você receber seu milagre, aí você vai contar. Vamos ficar de pé essa noite? Que Deus abençoe a sua vida.